Noite, como vocês estão, né? Há quanto tempo? Infelizmente, minha webcam, quando eu saí da sala de vocês, ela decidiu não mais funcionar. E daí, né, eu tinha que mandar ajeitar hoje, mas tem aula com vocês, não dá certo. Bom, infelizmente vocês vão ficar aí só escutando minha bela voz, tá certo? Desculpem aí os transtornos. Então, pessoal, dando continuidade aí ao sistema respiratório, tá? Nós vamos dar continuidade às patologias. O que é que eu quero lembrar para vocês com relação ao processo aí de envelhecimento, tá? Que dentro do processo de envelhecimento, nós temos aí a questão da subventilação, né? Devido à diminuição da capacidade vital e o aumento do volume residual. Né, que é o aumento do volume de CO2 e a diminuição aí da entrada de IO2 devido aos alvéolos estarem um pouco cheios devido ao acúmulo de CO2. Nós temos também, a nível de alvéolos, a diminuição do número dos mesmos, né, que eles irão estar diminuídos devido à a fragilidade dos mesmos e a não troca gasosa de maneira eficaz. Certo? E também nós temos os esforços respiratórios na questão da musculatura, onde a musculatura ela vai poder apresentar, né, o tórax em forma de barril devido a um grande esforço respiratório, onde nesse esforço respiratório já está envolvido aí os músculos acessórios. Tá? E daí nós vamos dar continuidade com as patologias, onde nós já vimos a questão da DPOC, onde nós temos o enfisema e a bronquite crônica. O enfisema ocorre a nível de alvéolos, tá? E a bronquite crônica ocorre a nível de brônquios. E nós vimos também a questão da asma, né, que também é ocasionada aí pelo acúmulo de secreção a nível de brônquios. E nós vamos iniciar agora a pneumonia, tá? A pneumonia é uma doença que acomete muitos idosos, fazendo com que os mesmos, fazendo com que a estatística, né, com relação a essa pneumonia, ela seja bem maior, né, com relação à mortalidade dos idosos por pneumonia, pelo diagnóstico de pneumonia. Muitas vezes a gente escuta falar, né, que a pneumonia, ela tende a acometer mais os idosos acamados, né, os idosos que já têm uma idade cronológica bastante avançada. Mas nós sabemos que a pneumonia, ela atinge pessoas mais jovens, tá? E no caso dos idosos, não necessariamente os idosos acamados, mas os idosos que já têm aí um histórico com relação a sucessivas gripes e a sucessivas exposições a agentes alérgenos, né, a agentes irritantes e a questão também do clima, tá? Então, nós temos idosos que muitas vezes, né, a família mora lá no sul, uma parte da família mora aqui no Nordeste, e o idoso, ele fica nesse, né, vai para o sul, vem para o Nordeste, vai para o sul, vem para o Nordeste, e a gente sabe a variação climática aí, tá? Essa variação climática, ela também vem a agredir muito o trato respiratório, fazendo com que a imunidade desse idoso fique fique menor, né, ocasionando aí uma oportunidade para as doenças oportunistas, assim como a pneumonia. Então, a pneumonia é um problema sério nos idosos, é uma infecção ou inflamação nos pulmões, e a área comumente atingida são os alvéolos, tá? Os alvéolos se enchem de pus e exsudato, e muitas vezes, né, como a gente já falou, o paciente é uma causa, né, de óbito aí nos idosos, ok? Essa questão da pneumonia, ela vem, né, ela atinge os alvéolos devido à troca gasosa, mas esse pus, esse exsudato, ele já vem comprometendo desde os brônquios, chegando nos alvéolos, tá? Então, é um processo que vem complicando o trato respiratório, né, como um todo.
ok? Então, vem comprometendo os brônquios, os bronquíolos, e chega nos alvéolos, e esses alvéolos, eles se enchem realmente de pus, eles se enchem de secreção, e daí, devido à fragilidade da parede desses alvéolos, eles tendem a se romper, e daí o idoso perder cada vez mais o número de alvéolos devido ao acometimento da pneumonia, tá? Então, vem se agravar, mas aí, como a gente já sabe, o problema respiratório nesse idoso, ok? Nós temos os tipos de pneumonia, né? Os que mais afetam os idosos é a broncopneumonia e a pneumonia lobar, tá? Então, aquilo que eu já falei para vocês, né? A secreção, o comprometimento da pneumonia, ele já vem desde os brônquios e vem atingindo aí todo esse trato respiratório, brônquio, bronquíolos e alvéolos, tá? E nós temos a pneumonia lobar, onde nós sabemos que o pulmão é formado por lóbulos, né? E daí ele atinge a um comprometimento de todo um lobo, tá? Do pulmão, ok? A fisiologia, nós temos aqui, certo? A fisiologia, na fisiologia, vocês podem observar o acúmulo de secreção dentro dos alvéolos, certo? Essa secreção, a gente observa, ó, nessa figura ao lado, que ela vem dos brônquios e atinge aqui os alvéolos, tá? E você pode observar que um corte de um alvéolo, que ele já está totalmente comprometido, certo? Aqui, quando esse alvéolo, ele ficar todo preenchido com essa secreção, ele vai se romper. E daí, na pneumonia, nós temos uma perda maior do número de alvéolos, certo? Então, lembrando, né, que dentro do processo de envelhecimento, o idoso ele já tende a perder esses alvéolos. Com a pneumonia, tá? Essa perca, ela se torna bem maior em questão realmente de números, ok? E daí, né, a questão do diagnóstico. No diagnóstico, nós temos o raio-x, que confirma o diagnóstico da pneumonia e determina a extensão da doença, determina os brônquios que estão comprometidos, a região aí do lobo que está comprometida. E a cultura de escarro, né, que identifica o organismo causador, o que vai fazer com que os medicamentos prescritos sejam para combater aí esse agente causador, né? Combatendo aí os sintomas e a agressividade da doença, né, em cima aí do processo de envelhecimento que o idoso já está passando. Os sinais e sintomas. Nós temos o aumento do ritmo respiratório e o aumento da pulsação. Como a gente já tinha falado pela manhã, pessoal, o idoso, devido ao processo de envelhecimento, né, ele já apresenta um aumento do ritmo respiratório, ele já apresenta um aumento da frequência respiratória e já apresenta um aumento da pulsação, ok? Com a pneumonia, com o diagnóstico de pneumonia, esses valores, eles tendem a aumentar um pouquinho mais, tá? O que traz como consequência o quê? O cansaço, né? A fadiga que é tão relatada, né, pelos idosos, e também a questão das dores musculares, porque o esforço respiratório, ele é mais elevado, tá? Devido a esse comprometimento aí dos alvéolos que são preenchidos pelo exsudato, pelas secreções. Agravo do estado geral, mudança do estado mental, né? Nós vimos que devido a esse processo de dificuldade respiratória, o idoso ele já tem que ter, né, o acompanhamento de um psicólogo para ajudá-lo na questão do controle da respiração,
né? Então, além da inserção do fisioterapeuta, nós temos a inserção do psicólogo para ajudar o idoso no controle dessa respiração, né? O fisioterapeuta, ele vai ajudar o idoso, além do controle da respiração, a aprender a fazer uma expiração máxima, tá? A forçar mais a expiração para ver se sai mais CO2, tá? Deixando um espaço maior a nível de alvéolos para entrada de O2, certo? Então, esses dois profissionais aí, como processo de enfermagem, né? Eles devem ser inseridos nesse processo aí de melhora respiratória e de melhora da consciência, do controle respiratório. Tosse, né? A gente também já falou pela manhã que essa tosse, ela não vai sair secreção, tá? Ela é uma tosse produtiva, porém não há desprendimento dessas secreções para que elas possam ser expelidas através da tosse, certo? Então, essa tosse, ela é consequência do estado mental, né? Porque todos nós já sabemos, né? Temos na nossa consciência que a tosse, ela ajuda a expelir as secreções, né? Tanto que popularmente, né? Principalmente o idoso aí, ele fala, né? Que a tosse ajuda a afrouxar, né, a secreção. A gente escuta muito isso no popular. Mas no idoso, né, a gente sabe que essa tosse ele não vai ajudar, principalmente nesse idoso que já tem um acúmulo de secreção, ele não ajuda nessa expectoração, tá? Então, realmente, o idoso tosse devido aos irritantes que estão entrando, né, devido aos agentes irritantes que estão entrando, devido à diminuição dos cílios. A diminuição dos cílios, tanto a nível de cavidade nasal, como a nível de traqueia. Produção de escarro, fadiga e febre, né? A fadiga é devido à diminuição de O2. Tranquilo, Ramon. Tá? A fadiga é devido à diminuição de O2 e a febre é devido, né, ao agente causador, que vai ser conhecido aí através do exame de escarro e vai ser combatido através das medicações. E daí nós temos a prevenção, né? A prevenção da pneumonia, ela é a vacinação contra a gripe, né? E a vacinação pneumocócica. Mas na frente nós vamos ver gripe, tá? E a gente sabe que essa vacinação, ela deve ser tomada pelos idosos todos os anos, porque a cada ano nós combatemos um tipo de cepa, né? A gripe, ela tem vários tipos de cepa, e a cada ano o Ministério da Saúde, né, cria uma vacina, tá, da gripe, no intuito de combater uma cepa. Só que nós temos milhares de cepas que vêm, né, ocasionar aí a gripe, certo? E a gente sabe que a gripe, ela vai ter complicações, ela pode desenvolver complicações como a pneumonia, ok? E nós temos a vacina pneumocócica aí, que ela é principalmente indicada para os idosos acamados e para os idosos que vivem em asilos, tá? Porque nos idosos em asilos, porque eles compartilham do mesmo ambiente, e daí, diante de um processo de pneumonia, diante de um processo gripal, tá? A proliferação vai ser bem maior, podendo atingir aí, né, a maioria desses idosos. Então, daí a questão dessa prevenção, ela contra a gripe, ela acontecia anualmente, como nós já sabemos, creio que vocês até já participaram aí de alguma vacina, né, de alguma campanha, aliás, e a pneumocócica, ela também, né, para os idosos, mas mais especificamente para aqueles que moram em asilos e acamados. E daí nós temos a pneumonia bacteriana, tá? Ela é a mais comum nos idosos, certo? E as causas
Acontecem em qualquer estado em que seja produzido muco, repouso no leito, idosos vulneráveis e reflexo de tosse deprimida. Tá? Então, a pneumonia bacteriana, dentre a pneumonia, né, que nós já trabalhamos aqui, nós já falamos aqui, ela vai atingir o idoso, né, principalmente o idoso acamado, devido à não movimentação desse idoso, né, constante, e devido ao aumento o aumento do acúmulo de secreções, quase que não sai, né? A questão dos idosos vulneráveis, nós já trabalhamos que os idosos vulneráveis, eles são o quê? Eles apresentam, me ajudem, o que é que vocês lembram dos idosos vulneráveis? Eles apresentam o quê? Hã? Diz aí, meninas e Eduardo. Só tem Eduardo, né? De menino aí. Meninas e Eduardo, diz aí. Complicações no funcionamento, né? Eles se tornam mais dependentes, né? Aí também vem a questão, tá? De como é essa dependência, certo? Se o idoso ele pode fazer, mas ele é dependente porque a família já o torna dependente de determinadas situações. Ok? E a questão do reflexo de tosse deprimida é justamente a tosse que não ajuda na saída dessas secreções, tá? Então, é quando o idoso realmente vai tossir por tossir, porque a questão de ajudar essa tosse, na questão de ajudar na expectoração, ela não vai acontecer, tá certo? É o que a gente chama de reflexo de tosse aí deprimida. Muito comum aí na pneumonia bacteriana. E nós temos os cuidados de enfermagem, né? Dentre os cuidados de enfermagem, nós temos a manutenção das vias aéreas, onde na manutenção das vias aéreas, como diagnóstico de enfermagem, a gente pode estar trabalhando a questão da inserção de outros profissionais, né? De uma equipe multiprofissional para atender esse paciente, como o fisioterapeuta e como o psicólogo, tá? Para ajudar nesse controle. Outra coisa, a questão da movimentação do paciente, a questão da posição, né, para que esse paciente venha muitas vezes a conseguir dormir, tá? Então, é a posição aí de Fowler e semi-Fowler, e também a lubrificação, né? Esse idoso, ele tem que ter um controle aí hídrico, né, para que a gente tente realmente fazer com que ele se hidrate, tá? E além de que nebulização, oxigenoterapia, tá? Isso vai ajudar na manutenção das vias aéreas. No controle da fadiga, nós temos que trabalhar a questão dos esforços expiratórios, esforço respiratório máximo, para que a nível de alvéolos, o O2 ele possa entrar em maior quantidade, diminuindo aí um pouco da fadiga desse idoso, que é causada pela diminuição aí do O2 a nível de alvéolos. E o controle das infecções, né? Nós sabemos que a pneumonia ela vai trazer um processo infeccioso, né, através dos medicamentos que são prescritos pelo médico, nós iremos administrar para controle dessas infecções, certo? Então, as medicações, a questão também do oxigênio e a questão da nebulização, tá? Vai controlar aí essa infecção, além do controle aí, né, da aferição dos sinais vitais, principalmente aí temperatura, frequência respiratória e pulsação, ok? Tranquilo, pessoal, com relação à pneumonia? Tranquilo, né? Vocês estão aí? E daí, ótimo, olha aí. E daí nós vamos para a gripe,
certo? A gripe, muito comum, né, para todos nós, é uma infecção viral contagiosa, daí o cuidado que nós temos devido à aglomeração, tá? O cuidado que nós temos com os pacientes, com os idosos que vivem em asilos, né, devido à aglomeração. Então, vejam, pessoal, que essa questão da aglomeração, a gente já trabalhava antes, né? Hoje ela é tão falada devido aí à pandemia na qual nós estamos vivendo, mas essa questão do cuidado, né, de evitar as aglomerações, principalmente aí nos idosos, ela já era trabalhada desde a questão da pneumonia, desde a questão da gripe, desde a questão dos processos infecciosos nos quais esses idosos, eles tendem a ter uma maior facilidade devido à imunidade aí mais baixa, tá? Então, quando a gente presencia, quando a gente sabe que naquele ambiente tem um idoso gripado, né, tem um idoso com pneumonia, ou tem uma pessoa gripada ou uma pessoa com pneumonia, nós já nem levamos o nosso idoso para esse ambiente. Tem que se evitar um ambiente que tenha uma pessoa gripada, uma pessoa com pneumonia, para que esse nosso idoso não seja contaminado, né, com essas doenças. Então, a gripe, ela pode ser fatal e ela pode trazer complicações, né? Que tipo de complicações são essas? O desenvolvimento de uma pneumonia, né? Quantas vezes a gente não escuta falar que a pneumonia são gripes sucessivas mal curadas, né? A gente não escuta muito falar isso, mas na realidade não são que sejam mal curadas. Na realidade é uma gripe onde se está acumulando aí secreções, onde apresenta um processo infeccioso que pode, né, complicar a nível de desenvolver uma pneumonia, tá? Os sintomas aí, calafrios, febre, dor nas articulações, fraqueza e perda de apetite, certo? Essa dor nas articulações é devido ao processo infeccioso, tá? A fraqueza vem da fadiga, que já é uma queixa relatada pelo próprio idoso, ok? E a perda de apetite, ela oscila muito de idoso para idoso, certo? Tem idosos que, devido à fadiga, eles não têm ânimo, reações, tá? E daí eles preferem se isolar mais, ocasionando aí essa perda de apetite, esse desinteresse na alimentação, tá? Existem idosos que não passam por esse processo de perda de apetite, certo? Eles conseguem se alimentar normalmente, ok? Então, aí nós temos que orientar, nós temos que estimular a questão do alimento, né? Alimentos que a gente possa estar saudáveis, né? Alimentos saudáveis que a gente possa estar oferecendo aí ao nosso idoso. E com relação às complicações, né, da gripe, nós já falamos a questão aí da pneumonia, né, que toda gripe ela pode evoluir para uma pneumonia, é por isso que dizem gripes não tratadas, mas na realidade ela pode ser tratada e o processo infeccioso não ser combatido e daí ela evoluir para a pneumonia. E a prevenção, como nós já falamos, a vacinação anual, né, que é a famosa vacina da gripe. Os cuidados de enfermagem, pessoal, nós temos aí repouso no leito. Esse idoso ele tem que descansar, tá? Devido a essa fadiga, devido a essa dor nas articulações, esse idoso ele tem que descansar. Principalmente, né, se nessas articulações ele já tiver comprometimentos musculares, tá? Nos quais nós vamos ver quando a gente for trabalhar o sistema muscular. Ingestão de líquidos, né, para que esse idoso se hidrate bem, tá? Na questão, devido à questão da febre,
né, onde ele perde, né, os líquidos, tá? Então, nós temos que ter um controle aí, como cuidado de enfermagem no equilíbrio hídrico, certo? Controle da temperatura, orientações de medidas preventivas, que são vacinação e evitar aglomerações, tá? Então, aquilo, se eu sei que uma pessoa está gripada naquele ambiente, eu já nem levo o meu idoso para lá, para que evite, né, a proliferação aí, ok? Tudo tranquilo, né? Vamos para tuberculose, ok? A tuberculose, por isso que Jéssica, Jéssica não, Luísa fala, né, que é bem fácil, porque vocês todos já sabem, né, de todas essas patologias, tá? Só algumas coisinhas aí com relação ao idoso, certo? Então, a questão da tuberculose, tá? É uma infecção aguda ou crônica, tá? Causada, né, pelo Mycobacterium tuberculosis. O bacilo pode ficar no organismo por décadas e então ser reativado. Mais de 60% ocorre em pessoas com mais de 45 anos. Então, pessoal, como é esse processo aí fisiológico? Tá? Quando nós somos expostos a esse bacilo, e esse bacilo ele adentra no nosso organismo, o que é que sabiamente o nosso organismo faz? Ele cria, tá? Ele cria um processo que a gente chama de granulomas, certo? Esses granulomas, eles irão envolver esse bacilo e daí eles envolvem num processo que a gente chama de cicatrização. O idoso ou a pessoa, né, não necessariamente só o idoso, mas a pessoa que foi acometida, que foi exposta por esse bacilo e tem o mesmo no organismo, ela pode passar muito tempo, anos, e não desenvolver aí a tuberculose. Por quê? Porque, né, o nosso corpo, tipo, inoculou esse bacilo. Só que devido a determinadas exposições nas quais o nosso organismo passa, como, por exemplo, infecções sucessivas, imunidade baixa, processo de envelhecimento, tá? O nosso organismo faz com que essa cicatriz, esses granulomas que envolveram esse bacilo, eles se rompam. A partir do momento que há um rompimento nessa cicatriz, o bacilo, ele é liberado. E daí a pessoa desenvolve a tuberculose, certo? Então, ela pode ficar exposta vários anos, né, como diz aí, por décadas, tá? E não desenvolver a tuberculose. Porém, a partir do momento que o nosso corpo passa por esse processo, né, aí diz com mais de 45 anos, porque o nosso corpo ele já começa a passar por esse processo de diminuição de determinadas produções a partir dos 30 anos, certo? Então, ocorre aí o rompimento desse granuloma e daí a liberação do bacilo, ocasionando aí o desenvolvimento da tuberculose. Os sintomas, nós temos aí febre baixa, geralmente sob a tarde, fadiga, anorexia, dispneia, suores noturnos e tosse persistente, inicialmente não produtiva, tá? Então, veja, pessoal, essa febre baixa, ela é ocasionada pelo processo infeccioso, né, que o bacilo vai desenvolver no organismo dessa pessoa, assim como esses suores e essa tosse persistente, ok? A dispneia e a fadiga, elas já são do próprio processo de envelhecimento, que isso aí vocês já sabem, né, que eu já repeti aqui sucessivas vezes. A questão da anorexia é aquela mesma questão da perda do apetite que nós falamos na gripe,
ela pode ser apresentada em alguns pacientes que já deprimem o seu organismo, que já vivenciam apenas a doença, que muitas vezes o psicológico já está aí trabalhando por uma questão negativa, tá? E para outras, essa questão da alimentação, né, ela não atinge determinados idosos, determinadas pessoas, tá? Então, a anorexia, ela pode estar presente em alguns idosos e pode estar ausente em outros idosos, ok? E daí, como diagnóstico, nós temos raio-x de tórax, exame de escarro, tá? E o tratamento visa aliviar os sintomas, evitar complicações e vai deter aí o bacilo, né? Onde a gente tem, né, todo um esquema, né, de medicamentos, medicamentos supervisionados, né? Que a estratégia, ela trabalha aí junto para combater aí esse bacilo, né? Onde o idoso, onde a pessoa que é acometida com a tuberculose, ela vai ter um período, né, de se fazer, isso aí vocês já aprenderam muito bem com o professor Raimunda, né? Onde vai ter um tempo, né, com relação a esse esquema medicamentoso para que o idoso ou a pessoa que foi acometida com tuberculose, ela seja curada, ok? E daí, pessoal, por último, nós temos aí a apneia do sono, tá? É uma ausência respiratória, inclusive hoje pela manhã nós já falamos, né, sobre a apneia, é uma ausência de respiração por 10 segundos a 2 minutos, tá? Após o período de apneia, a pessoa inspira rapidamente e expira com um ronco respiratório, não possui consciência do episódio, queixam-se de sonolência diurna e nos obesos a perca de peso reduz os sintomas. Então, vamos entender como é que ocorre aí essa apneia do sono. A apneia do sono, principalmente nos idosos, ela vem devido ao processo aí de subventilação pulmonar, tá? Então, essa ausência respiratória já é uma complicação, isso a nível de idosos, tá? Já é uma complicação dos esforços respiratórios que esse idoso já está apresentando, certo? Dentro do processo de envelhecimento e dentro de algumas patologias que ele já desenvolveu. Então, há uma ausência dessa respiração, tá? Onde alguns idosos que já apresentam a apneia do sono, eles podem já apresentar alguns sintomas de que a apneia pode vir a acontecer durante aquele sono, tá? Que sinais são esses? A questão do que a gente chama de uma tosse seca, certo? Se antes de dormir, o idoso que já tem crises de apneia do sono, ele apresentar tosse seca, voz rouca, né, aquela rouquidão, certo? E obstrução nasal, isso são sinais que aquele idoso vai apresentar a apneia do sono, ok? Então, já tem que se ter um alerta daquela família com relação a esses sinais que fazem com que aquele idoso venha a apresentar a apneia do sono, ok? O paciente, ele não tem consciência do episódio, mas é no sentido de que o psicológico dele, devido à ausência respiratória, imagine nós, né? Nós que respiramos, estamos respirando bem, imagine se falta nossa respiração. Então, nosso psicológico automaticamente vai apresentar um processo de inconsciência, porque por esses segundos, né, 2 minutos, ele não vai ser oxigenado, além de que a nossa, como é que eu posso falar, apreensão com essa falta de ar, né? Então, aí a gente já puxa um parênteses para aquelas pessoas, né, que foram entubadas aí devido à pandemia, né? Quanto difícil, né, elas
passarem por isso, certo? Então, esse processo de inconsciência do episódio da apneia do sono é justamente pela não oxigenação durante esse período da apneia, tá? E também devido à apreensão de estar faltando ar, né? E essa apreensão, ela se junta ao medo devido a essa falta de ar, e daí qualquer processo que essa pessoa venha a sentir que não seja durante o sono, vai se deflagrar em complicações psíquicas, né, como a questão aí do desenvolvimento da ansiedade, ok? Eles queixam-se de sonolência diurna, justamente por esse período em que não houve essa oxigenação, tá? Então, a fadiga, ela tende a aumentar nas pessoas que tiveram crises de apneia do sono, ok? Por que é que a fadiga aumenta? Devido à diminuição aí do O2 durante esse período da apneia, tá? E nas pessoas obesas, reduz os sintomas, por quê? Porque a gente sabe que o processo, né, a gente sabe que o acúmulo, né, dessa gordura dificulta aí o processo respiratório. Então, juntando a dificuldade devido à obesidade com crises de apneia do sono, essa pessoa vai apresentar mais crises do que aquela pessoa que já não é considerada obesa, certo? Tranquilo, pessoal, com relação aos distúrbios, com relação às patologias respiratórias? Tranquilo. Tá? Ótimo.